Aqui é o Márcio da Santa Excel e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este cartão aqui dentro do Excel, onde nós conseguimos deixar os nossos relatórios muito mais visíveis, muito mais profissionais, chamando atenção para aquilo que é mais importante dentro do nosso relatório. Então vamos lá? Então aqui na minha guia de exemplo, eu deixei os valores, normalmente eu deixo numa guia, que depois eu vou ocultar, e deixei a figura aqui para ficar mais fácil de nós acompanharmos. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é esse retângulo na parte de cima. Então eu vou aqui no menu inserir, formas, vou selecionar o retângulo, vou desenhar mais ou menos o tamanho dele. Aqui a primeira coisa que nós iremos alterar é o preenchimento da fórmula. Eu vou trabalhar com gradiente e vou configurar o meu gradiente. Então vou clicar em mais gradientes. Então aqui do nosso lado direito, deixa eu puxar a tela aqui. Eu tenho as opções sobre o gradiente, vou clicar aqui no primeiro gradiente, vou manter esse mesmo formato linear, vou escolher somente aqui a primeira cor. Então clico na primeira cor da marca de gradiente e seleciono. Aí fica a critério de vocês, eu não gosto de nada muito colorido, então eu gosto sempre o máximo possível clean. Então eu vou escolher uma cor aqui, que me agradar mais, vou escolher um azul. Nesse segundo, mantenho o branco e aqui eu posso ajustar um pouquinho mais, quanto mais para a direita, mais vai ficar de azul, e quanto mais para a esquerda, menos azul ele vai ficar. Então fica a seu critério, vou deixar aqui uns 55%, e aqui nós temos o primeiro efeito. O contorno, eu também vou colocar um contorno um pouco mais claro, não vou mexer na medida, mas fica a critério de cada um. Vou deixar ele bem clarinho. Então, se eu olhar aqui, dá para ver que tem um contorno, mas está bem clarinho. E para colocar as informações aqui dentro, nesse caso, como é só um texto, eu poderia escrever, ou o que eu gosto de fazer é colocar os valores através de fórmula, porque como ele fica oculto, depois se eu precisar editar, edito lá, não preciso ficar editando dentro da figura. Então, com ele selecionado, clico na barra de fórmula, igual, e seleciono o valor. Dou um Enter e eu tenho o primeiro valor. O que nós iremos fazer? Eu posso formatar o texto normalmente. Então, quero centralizar dentro, tanto verticalmente quanto horizontalmente, dentro da nossa caixinha. Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Se eu quero deixar em negrito, e vou alterar, não gosto dele muito preto, eu vou deixar um pouco mais cinza, ele fica com um efeito bacana. Feita a primeira caixinha, vou fazer a segunda. Para ficar mais fácil, vou dar um Ctrl C, Ctrl V ou Ctrl D. O que eu vou fazer? Vou aumentar o tamanho dela. Nesse segundo, posso deixar também com o efeito, mas eu quero deixar sem. Então vou aqui em formato, preenchimento de fórmula e deixo ele sem preenchimento. Ou posso deixar o preenchimento branco. Vou deixar o preenchimento branco. No texto, nós iremos colocar esse valor, tá? Mesma coisa. Venho aqui, mudo o link, igual o valor e dou um Enter. Aqui também tem, toda vez que eu mudo o link, ele vai mudar o formato para o padrão. Vou aumentar o tamanho da fonte. Aqui eu quero deixar a informação bem visível. Vou mudar a cor da fonte também. Se eu quiser dar um destaque, posso colocar uma outra cor. Então ele vai ficar com um efeito bem bacana. Vou deixar a mesma borda, porém, nós iremos verificar se ele está com a mesma medida. Então eu tenho aqui 5,06, aqui eu tenho 5. De vez em quando ele faz isso. Então vou alterar. Isso pode ser um erro da Microsoft. E para alinhar, o que eu faço? Clico no primeiro,
Ctrl apertado, clico no segundo, aqui em forma de formato, alinhar, vou centralizar eles e vou juntar eles. Como? Clico e trago para cima. Aqui dá a impressão, porque ele está com um zoom muito grande, que um está muito diferente do outro, e tá mesmo. Eu vou colocar 4,91 e 4,91. Agora verificou os dois, alinho de novo. A Microsoft. Pronto. Agora, certinho. Nem sempre ele fica assim. Às vezes você pode fazer o que for e não consegue deixar ele dessa forma. Nesse caso aqui, eu vou trazer ele um pouquinho para cima. Então eu vou colocar o alinhamento vertical para cima, porque nós iremos colocar esses dois valores. Então, ou tem que ficar criando duas caixinhas para colocar uma PEC e outro valor, outra last year e outra last year 74,7, ou posso juntar os dois dentro da forma. Então, eu vou juntar, entre aspas, escrevo PEC, dou um espaço, e comercial, e seleciono o valor. Então aqui eu juntei o valor da PEC, vou fazer a mesma coisa com last year, igual last year, espaço, e vou concatenar com o valor dela. Então agora nós temos os dois juntos. Poderia fazer isso já direto dentro da caixinha? Não, ele não permite utilizar fórmulas dentro da caixinha. Então se eu tentar vir aqui, criar uma forma, vou criar ele aqui. E aqui eu vier falar para ele, ó, eu quero igual, tentar fazer a mesma coisa. PEC, espaço e o valor, ele fala que ele não permite. Então nós temos que deixar pronto já dentro da sala. Então, vou começar de novo. Então aqui, menu inserir, ilustrações, formas, e vou selecionar o retângulo. Selecionei, eu não quero preenchimento para ele, então vou deixar sem preenchimento, e também vou deixar sem contorno da borda. Com ele ainda selecionado, clico na barra de fórmula, igual e o valor da PEC. Dou um Enter e eu tenho este valor. Seleciono e trago para cá. Vou deixar a fonte menos preta, vou deixar cinza. Agora sim, já tem uma pronta. Ctrl C, Ctrl V. Trago aqui para o outro lado. E eu vou mudar o link igual last year. Verifique que ele mudou a cor. Clico nela. E aqui também vou alinhar os dois. Vou deixar isso daqui mais próximo. E vou alinhar eles horizontalmente. Então, alinhar, alinhar ao meio. Vou tirar um pouquinho daqui. Dar uma ajustada aqui. E depois, para melhorar, nós iremos fazer o quê? Nós iremos agrupar eles, que aí depois eu posso copiar, colar e ir mudando os valores. Ou posso clicar em cada um e clicar em Ctrl, mas eu tenho o perigo de arrastá-los. Ou uma ferramenta que fica meio escondida aqui em página inicial, localizar e selecionar, eu tenho selecionar objetos. Então, selecionar objetos, abro uma janela, seleciono todos que eu quero, menu formato, agrupar. Então aqui nós temos um modelo de cartão que está vinculado aos valores. Para visualizar melhor, na nossa planilha nós tiramos as linhas de grade e aqui eu posso fazer como?
Qualquer alteração que eu tiver dentro dessas células irá afetar o nosso conteúdo. Então ele vai ficar bem dinâmico, isso daqui com uma tabela dinâmica, com alguns botões, com alguns filtros, deixa o nosso relatório maravilhoso. Então aqui a ideia era mostrar como trabalhar com ela e só uma cereja do bolo para quem gostar. Pode vir aqui, efeitos de forma, sombra e pode colocar uma sombra. Eu não gosto de uma sombra tão grande, então eu gosto de ir lá e alterar ela, deixar ela pequenininha. Mas para quem gostar, fica aqui mais uma dica. Muito obrigado e aqui terminamos.